O nome de Ancelotti volta a ganhar força na seleção brasileira. Mesmo em má fase no Real Madrid, com críticas após a eliminação para o Arsenal na Champions, o técnico italiano ainda é o favorito da CBF. Segundo o jornal The Athletic, a saída de Ancelotti do Real é tratada como esperada internamente. E o nome dele continua sendo o plano A da CBF para comandar o Brasil na Copa de 2026. Mas será que Ancelotti deixaria o Real para assumir a seleção? Ou Jorge Jesus, que conhece melhor o futebol brasileiro, seria uma opção mais viável e imediata? E aí, quem você escolheria para comandar o Brasil na próxima Copa? Não, eu concordo com você. Eu acho que ele conhece melhor os jogadores brasileiros, é um técnico de um estilo que eu acho que se encaixaria mais. O Ancelotti é um técnico mais importante, sem dúvida alguma, de muito mais currículo, mas ele vai ter que conhecer melhor os jogadores brasileiros, não só os do Real Madrid, os que eles enfrentam. Não tenho a menor dúvida que o Ancelotti não fica de madrugada vendo o jogo da seleção brasileira. Ele vai ter que começar a estudar, a correr com muito tempo para poder entender. O português já tem um entendimento mais profundo, porque o prazo é curto, a temporada termina no final de maio, né? Mesmo que ele não vá para o Mundial e fique livre, a temporada acaba no final de maio. E o Brasil tem jogos já no começo de junho. Então teria que resolver isso antes. Ainda é bem complexo, me parece. Porque o que a gente vê aí é o quê? É o Ancelotti podendo não ficar no Real Madrid, mas a questão é que entre o final da temporada e os jogos da seleção é um período muito curto. Então eles precisariam resolver isso. Como? Não sei, porque vai envolver também o Real Madrid. O Real Madrid tem um jogo final da Copa do Rei dia 26 contra o Barcelona, né? Se ganha, muda tudo. Se ganha a Copa do Rei em cima do Barcelona, muda completamente, quer dizer, a perspectiva, o olhar, né? O fracasso diante do Arsenal, que foi realmente 5-1 no placar agregado, foi humilhante até, a forma como o Real Madrid foi eliminado dessa vez na Liga dos Campeões. Você vai encontrar, de repente, um outro momento, se conseguir um triunfo diante do Barcelona, que é favorito no confronto hoje, certamente. O Real Madrid não vai jogar a toalha assim, não acredito que vai... o Ancelotti pode ir embora agora em abril mesmo, tá? Bota um outro cara aí com a temporada em andamento, com a possibilidade do Barcelona ganhar tudo, ainda tem isso. Ele tem uma missão, que é impedir também que o Barça ganhe tudo, porque na Champions ele não pode impedir. Quem pode pedir é a Inter de Milão e, eventualmente, numa final, o Arsenal ou o Paris Saint-Germain. Mas na Copa do Rei e no campeonato, o Real Madrid ainda tem a possibilidade de impedir que o seu rival conquiste os títulos, porque o Barça está vivo nos 3. Ele pode ganhar os 3. Então, não consigo imaginar como é que eles vão resolver isso agora, a não ser que ele consiga um acordo do tipo: Real Madrid, eu fico aqui até o final da temporada e já vou assumir a seleção brasileira logo depois, eles concordem. Vai ter que ser muito bem costurado, muito bem amarrado, né? Evidentemente. Se fala muito do Ancelotti como se, pronto, o Ancelotti foi eliminado da Champions. Mas ele está disputando ainda 2 títulos. E a minha pergunta, se ele conquistar esses 2 títulos, se o Real Madrid ganhar o Espanhol e a Copa do Rei, será que ele vai ficar sem moral mesmo, como estão dizendo? Ou será que o Real Madrid vai querer renovar, Flávio e Bruno? Bom, eu concordo com o que você falou. Não acho que é uma coisa tão óbvia e clara que assim, o Ancelotti está fora do Real Madrid. Não acho que seja. Ele tem 1 ano de contrato ainda, né? Seria uma ruptura de contrato, que pode acontecer, claro. O Florentino Pérez já demitiu um monte de técnico, mas não acho que é uma coisa tão óbvia. Ele, como não ganhou a Champions, aí ele pode não ganhar o Espanhol, ele tá fora. É um cara grande no Real Madrid. Poucos técnicos funcionaram bem no Real Madrid nos últimos anos. Olha, eu diria que se pegar ali mais de uma década, porque teve um momento que o Real Madrid tinha quase um técnico por ano, até que o Mourinho estabilizou. O Mourinho conseguiu ficar 3 anos. E o Mourinho sai do Real Madrid em 2013. Depois disso, os únicos que funcionaram bem foram o Zidane e o Ancelotti. Passaram alguns que não funcionaram. E antes do Mourinho, vários passaram, inclusive o Vanderlei Luxemburgo nesse bolo. Então, dá para dizer que nos últimos 20 anos, talvez nesse século aí, depois que o Del Bosque vai bem, depois que o Del Bosque sai lá no início do século, só Mourinho, Ancelotti e Zidane conseguiram trabalhar bem no Real Madrid. Então, não acho que é uma coisa óbvia, não, a saída do Ancelotti. A CBF, ela tem que pensar na vida dela. Eu acho que o Ancelotti é o melhor nome, se ele puder dirigir a seleção, excelente, mas também não acho que é uma coisa clara, não. E é um trabalho de 1 ano. Eu falei isso aqui algumas vezes, não é um trabalho para algo muito sofisticado. É um trabalho de 1 ano e a missão é chegar em 2026 competitivo, é isso. E aí o que vai acontecer numa Copa, num mata-mata de 1 mês, que você faz 8 jogos para chegar numa final, agora são 8 jogos, não mais 7,
Depende muito do acaso também. Então, a missão de quem assumir agora é chegar competitivo. Se a Copa fosse hoje, o Brasil não teria nenhuma chance. Ele não estaria nem entre os 10 favoritos. Mas a missão é chegar em 2026 entre os 8 melhores. E aí, o que vai acontecer naquele mês, ninguém sabe. Então, não é uma coisa muito sofisticada. Não precisa de um super planejamento. Você tem que montar um time que seja seguro. Eu até pensaria no futebol mais pragmático do que bonito agora. Numa coisa bem pragmática, um time chato. Esse seria o meu objetivo se eu pensasse, eu quero alguém para um ano, alguém que seja capaz de montar um time que perde pouco. É o que dá para fazer depois de jogar o ciclo todo praticamente no lixo. Agora, Flávio, uma pergunta, né, que o Bruno também concordou, que o Ancelotti ainda pode ter o interesse do Real de renovar com ele. Mas se o Real tiver interesse, você acha possível o Ancelotti priorizar a seleção brasileira dessa vez? Falar, não, tudo que eu queria aqui eu já conquistei, agora eu quero tentar conquistar uma Copa do Mundo? Você acha que tem essa possibilidade? Ou é impossível um cara que tem uma proposta do Real Madrid colocar qualquer coisa à frente disso? Impossível. Para esses técnicos internacionais não há termo de comparação. Seleções, sejam elas quais forem, inclusive seleções próprias dos próprios países, seleção é um fim de ciclo, um fim de carreira, uma coisa de encerrar. Ao contrário daqui do Brasil, quando a gente considera que o técnico da seleção é o máximo, para eles é uma coisa secundária. Lógico que é importante participar de uma Copa, ganhar uma Copa, mas não é prioridade. Eu aprendi isso em 1989, conversando com o Trapattoni. Ele era o melhor técnico da Itália, campeão com a Inter. Eu falei, poxa, por que o senhor não vai para a seleção? Ele falou, não. Aí ele falou assim, a federação nem tem dinheiro aqui, o clube tem muito mais dinheiro. Eu falei, é um péssimo negócio para o treinador da Europa, o cara que está no auge, deixar para pegar qualquer seleção, não é só. Na época, o Trapattoni, ele falava com relação à seleção italiana, e a Copa seria no ano seguinte na Itália. E ele não demonstrava o menor interesse disso, e acabou depois, trabalhou e tal, em seleção, mas já num segundo momento. O próprio Guardiola, ele considera a ida para uma seleção como fim de carreira, fim de ciclo. Se houver a menor manifestação do Real Madrid de sequência do Ancelotti, a chance do Brasil é zero. Não é do Brasil, não, da Argentina, da Itália, da Espanha. Eles não trocam um clube, mais ainda do porte do Real Madrid, por qualquer seleção que seja. Então, se houver interesse do Real Madrid, a chance é zero. E aí, Mauro, você tem informação e outra. Qual que você acha o melhor nome para a seleção? Melhor nome é o Ancelotti mesmo, assim, é muito mais treinador que o Jorge Jesus, é um cara muito mais cordato, muito mais de grupo, muito respeitado, conhece muito mais de futebol, muito mais vencedor, e aí não é demérito algum Jorge Jesus se comparar ao Ancelotti, que são prateleiras distintas. O Jorge Jesus, claro, tem uma experiência espetacular no futebol brasileiro, dirigiu o melhor time que eu vi no Brasil e na América do Sul esse século, mas eu acho que foi algo além da conta. Então faz um ótimo trabalho na Arábia Saudita, fez um péssimo no Benfica do coração dele quando deixou o Flamengo em 20, mas acontece com qualquer profissional e não é um profissional qualquer. Jorge Jesus conhece muito de futebol, conhece mais do Brasil do que o Ancelotti, mas o Ancelotti conhece muito mais de futebol, sobretudo de gestão, ainda mais de seleção, né? É claro, o Ancelotti foi jogador de seleção, não trabalha em seleção. O Ancelotti, como o próprio Jorge Jesus, ainda não treinaram seleção e é completamente distinto. Não sei nem se o Guardiola e o Klopp, que para mim são os melhores treinadores, o Guardiola é o melhor de todos os tempos. O Klopp é um excelente nome atual, como também é, evidentemente, um histórico como o Ancelotti, não tem essa questão de treinar como seleção. É um dia a dia diferente, você tem a capacidade de selecionador que é mais importante, embora os caras que trabalharam na Inglaterra também como coach, manager, eles também ajudam a selecionar o grupo, é um pouco diferente, estão, digamos, mais aptos a assumirem quaisquer seleções, mesmo uma seleção que não é a qualquer, que é a seleção brasileira pentacampeã, mas o que o Ancelotti sabe de futebol brasileiro desde 80, quando ele jogava ao lado de um craque, Falcão, e depois de outro craque como Cerezo, e tem uma amizade até hoje muito forte com o próprio Falcão, o Ancelotti sabe muito de futebol, sabe bem trabalhar com brasileiros como atleta e também, sobretudo, como treinador, conhece parte dos jogadores que estarão na seleção brasileira, seja qual for o técnico, então eu esperaria o Ancelotti sim terminar o que deverá terminar mesmo o seu ciclo, mais uma vez, extremamente vitorioso no Real Madrid, e tentaria o Ancelotti. Se ele vai aceitar ou não, uma outra coisa. Mas a gente já tá bagunça mesmo, 2 datas a mais, a menos de uma eliminatória que a gente vai passar, pode voltar até o Ramon, não, exagero, interinizado aí nesses 2 jogos, e eu esperaria o Ancelotti. Para mim seria a primeira opção, pilhado.